Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para essa nossa conversa semanal que nós deixamos aqui aos sábados, para a gente poder trazer alguma reflexão nestes tempos em que as coisas estão tão agitadas, tão confusas, inquietas, tumultuadas. Nós precisamos encontrar o nosso jeito de lidar com as coisas. Cada um de nós precisa encontrar o seu próprio jeito para não entrar muito nessa dinâmica de tudo que está acontecendo. As últimas notícias sempre são notícias assim fortes, notícias que fazem a gente refletir. Então, pensando exatamente nisso, pensando nessa situação, eu pedi à espiritualidade um tema para a gente conversar hoje. E foi sugerido para mim pegar uma mensagem do livro Fonte Viva. Esse livro é um livro recebido pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva, ditado pelo espírito de Emmanuel, que era o guia do Chico Xavier. Então eu vou pedir licença a vocês para ler uma mensagem para que a gente possa então refletir sobre ela e conversar um pouquinho sobre ela. A mensagem chama-se Fermento Espiritual. Fermento espiritual. Tem um pequeno trecho, uma passagem de Paulo aos Coríntios, que diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É uma pergunta que Paulo fez aos Coríntios. Muito bem, então vamos ao texto ditado pelo Espírito de Emmanuel ao Chico Xavier. O fermento é uma substância o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emoções de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é possível que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio de observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio das nossas ações. Nas origens das nossas determinações, porém, reside a ideia. Então, vou ler de novo. Na origem das nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede da nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Achei linda essa frase
faz a gente realmente refletir. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Muito bem. Essa frase, né, do apóstolo Paulo, ou essa pergunta, né, feita aos coríntios aqui, é uma citação bíblica, né, que sempre ele fala aqui nas mensagens, mostra bem o papel do fermento. O fermento, como ele explicou no início da imagem, ou no início da mensagem, é uma substância que excita outras substâncias dentro da massa. E um pouco de fermento leveda a massa toda. Quer dizer, se existe uma influência do meio, e isso é absolutamente inevitável, quem de nós não recebe influência do meio, influência social, influência do coletivo, influência das notícias? Se nós recebemos essa influência de fora, igualmente nós influenciamos o meio, não é? A sua ideia é um fermento espiritual, quer dizer, aquilo que você pensa, que você irradia, tem o seu poder de atuação, tem o seu poder de ação sobre o meio em que você se posiciona. O meio, então, o que você fala, o que você faz, o que você raciocina, o que você discute, o que você duvida, imagina, tudo isso são irradiações. Nós temos um campo vibracional. Esse campo vibracional é conhecido com o nome de aura. Todos nós temos uma aura. Observem que quando chega uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela provoca uma sensação, embora não se fale a respeito, ela provoca um certo mal-estar. Ou as pessoas até se dispersam, ou fica um ambiente esquisito, fica uma coisa estranha, a conversa muda, é como se alguma coisa interferisse no meio. Então essa interferência, todos nós temos esse poder. E quando a gente não está bem, parece que não só a gente interfere negativamente, como também dentro do campo vibracional, nós atraímos uma faixa vibratória compatível com aquela que a gente irradia. Então, se você está no mal, se você está na enganação, se você está na corrupção, se você está achando que você está enganando todo mundo, tudo isso está criando um sistema, né? Um mecanismo vibracional que fará com que a sua energia seja compatível com a energia do mesmo teor lá fora. Então é por isso que a vida da pessoa engripa, ela patina, faz força, não anda, ela não vai para lugar nenhum. Então é preciso que a gente comece a pensar qual é a natureza das ideias que a gente nutre. Porque o que você nutre, você irradia por onde passa. É aquele tipo de pessoas que ela chega assim, parece que tudo fica estranho, tudo fica esquisito. Ela não está bem espiritualmente, está vibrando numa forma negativa, seja consciente ou inconscientemente. Né? Ela pode fazer isso de maneira clara, lúcida, tal, ou fazer sem perceber. O pensamento, ele só é medido ainda, ou até agora, pelo menos a ciência observa sinais vibracionais do pensamento, mas ainda não se sabe bem o teor dos pensamentos. E isso, no futuro, nós teremos equipamentos que irão identificar a natureza do pensamento. O que é que você está pensando? No mundo espiritual, é fácil identificar, porque a pessoa pensa e as coisas tendem a se somatizar dentro do nível dimensional onde eles se encontram. Aqui nós temos que aprender, porque nós estamos ainda praticamente no beabá, né?
de aprender como funciona o pensamento. E ao mesmo tempo, nós ainda não entendemos muito bem, não conhecemos muito bem a força do nosso mental. Existem várias coisas que falam da força do pensamento. Você pode, se acredita que pode. Essa crença na força do mental, ela funciona para os dois lados, né? Tanto para o lado do bem como para o lado das coisas negativas, o lado do mal. Pensamento é uma força viva, pensamento é uma mensagem com endereço, né? Pensamento é como se fosse uma coisa, uma energia coagulada dentro da gente e a gente irradia. Se nós fazemos isso, igualmente a gente recebe a energia que vem de fora, das pessoas. Quando uma pessoa não está bem em casa, a gente percebe, às vezes a pessoa não fala nada, isso é um fenômeno extremamente comum. Às vezes você chega com uma pessoa, você não está bem hoje, né? Você está estranho. Ah, como é que você sabe? Eu não falei nada, mas tem alguma coisa que funciona como se fosse um sensor de captação. Como se fosse uma antena invisível que você percebe aquilo, que você nota aquilo, que a pessoa não está dentro do seu natural, não está dentro do seu normal. Agora, quando você descobrir a força do seu mental e você descobrir que você pode trabalhar mentalmente, inclusive na sua cura, inclusive na sua prosperidade, sabe essas coisas que são engripadas na vida da gente? Essas coisas que não se resolvem, essas coisas que estão empacadas. Se nós começarmos a mudar de atitude, fazermos uma atitude mais positiva, e se você se identificar com a força divina em você, independentemente do teu credo religioso, independentemente da forma como você supõe que as coisas funcionam, se você perceber o conteúdo da energia divina que está em você, você poderá mudar muitas coisas na sua vida. E olha que a vida da gente é uma batalha, é uma luta. A gente tem hora que está bem, tem hora que a gente está muito mal, tem hora que a gente não consegue disfarçar que as coisas não estão funcionando. Tem hora que a gente entra numas assim de reclamar, a gente reclama e sente que a reclamação parece que produz algum efeito, mas a reclamação, na verdade, serve para muita coisa, né? Mas eu desabafo. Ok, eu desabafo, mas nada muda. Eu não mudo minha atitude, a minha vida não muda, as coisas à minha volta não mudam, nada é facilitado, você acaba tendo a coisa muito complicada. Então comece a perceber que o pensamento é uma dádiva, é uma força que você pode inteligentemente usar não só a seu favor, mas a favor daquilo que está à sua volta, das pessoas, das situações. A gente precisa aprender como funciona o mental, como funciona essa aptidão, essa capacitação, essa possibilidade que a gente tem de realizar coisas. Se você estudar a biografia de algumas pessoas bastante conhecidas, você vai perceber que eles tinham essa coisa no mental, eles tinham essa convicção. Nós não temos convicção de nada. Nós sentimos muito medo, nós ficamos arrasados às vezes por bobagem, criamos expectativas e ilusões então bárbaras em relação aos outros, em relação às pessoas. A gente joga todas as fichas numa situação pensando que aquilo vai dar de um jeito e depois a coisa dá de um modo inverso, dá de um modo contrário. Então, a primeira coisa que você precisa exercitar é desacelerar um pouco o modo como a gente vê a vida. A gente está vendo a vida de uma maneira muito inquieta. E se você prestar atenção, essa inquietação não deixa a tua inteligência pessoal vir à tona. A sua inteligência, o seu modo vivo de ser, aquela sacação bacana sobre determinada coisa, aquela perspicácia no modo de agir, no modo de atuar.
Se você está inquieto, se você está com medo, se você está com bronca disso, daquilo, você não consegue articular as forças mentais. Então o que acontece? É uma desordem mental. Para você poder entender o teu pensar e poder entender a tua força pelo pensar, você só vai conseguir isso se você obtiver uma ordem mental. Se você colocar as coisas no nível da prioridade ou das prioridades. O que é prioridade para você? Que tipo de situação é necessária, te faz bem, né? Claro que nós temos que trabalhar o nosso ímpeto, porque a gente fica muito indignado. Tá, você pode ficar indignado com alguma coisa que aconteceu, que te chateou. Mas existem pessoas que, sem perceber, elas criam uma espécie de indignação crônica. Todo dia ela reclama de alguma coisa. Ou ela reclama do vento, reclama do frio, reclama do calor, reclama da blusa, reclama porque está sem blusa, reclama do trânsito, reclama do tempero. Ela reclama. Ela é uma reclamação que anda. Essa pessoa não pode estar bem. Por quê? Porque ela está numa espécie de indignação que faz com que as coisas boas não consigam chegar para ela. Então a afinidade vibracional dela atrai o quê? Confusão, gente perturbada, gente enrolada, gente pouco confiável. Enfim, ela está num momento ruim da vida dela porque ela não consegue pôr ordem. Para você pôr ordem, você tem que aprender pelo menos a parar um pouco. Parar um pouco quer dizer, você prestar um pouco de atenção no seu interior. A gente vai vivendo um dia após o outro. Para um pouco, para um pouco. Faz um exercício de parar, fala, o que eu estou fazendo de mim? O que eu estou, para onde eu estou me levando? O que eu estou fazendo do meu mental? O que eu estou fazendo da minha inteligência? E depois, a gente quer fazer tudo aquilo que os outros querem que a gente faça. Mas eles não estão dentro da gente para reconhecerem as nossas verdadeiras necessidades. Você que mora aí dentro de você é que precisa sentir quais são suas verdadeiras necessidades. O que está faltando para você ficar bem? Por onde você começaria a mexer dentro de você para tentar colocar um pouco de ordem mental? Por exemplo, hoje nós estamos no sábado, eu tenho um problema no banco que só vai poder ser visto na segunda-feira. Não adianta eu ficar aqui perturbado, mas segunda-feira eu não vou ter dinheiro. Bom, não sei, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas essa inquietação de viver o futuro antes dele chegar, não é que você não seja uma pessoa responsável, mas a cabeça não te deixa pensar. E você não consegue ter pelo menos um mínimo de paz para você articular as suas ideias. Se você acalmar um pouco o coração e apaziguar, falar, não, eu preciso encontrar uma saída, eu preciso encontrar um caminho, então eu preciso respirar um pouco mais calmamente, eu preciso me sentir um pouco mais, que é para que eu possa articular melhor o meu modo de ver, o meu modo de pensar, e também reconhecer que eu estou sob a irradiação de fora, vem muita coisa de fora que eu capto, que está comigo, mas não é minha. Muita ideia, muita coisa a gente pega dos outros, ou a gente pega do coletivo, né? Nós chamamos isso de mente coletiva. Quanta coisa será que você pega dessa loucura que anda a vida, que não é necessariamente seu, mas você captou, e aí você acaba fazendo igual. Calma, peraí. Esse é um problema social, eu sei que a coisa não está bacana, tá? O que eu posso fazer, né? Não gostei disso, não gostei daquilo, ok, mas eu estou aqui no meu centramento. Quando você está no seu agora, quando você está inteligentemente aberto à tua inteligência, você vai conseguir articular as coisas,
você vai conseguir fazer as coisas de uma maneira melhor direcionada e vai respeitar as suas prioridades. Que quando a gente não respeita as prioridades da gente e faz as coisas para agradar os outros, o resultado não costuma ser bom, não costuma ser positivo, o resultado costuma ser bastante triste, melancólico e, mais do que isso, a gente acaba se sentindo muito só diante dos problemas, né? Então essa solidão, que é muito diferente de solitude, né? A solitude, você ficar com você, tem que ser gostoso você ficar com você, porque você vai ficar com você aí pela eternidade, mas sentir-se só, sentir-se no desamparo, sentir-se infeliz, prejudica demais a nossa existência. Então lembre dessa pergunta do apóstolo Paulo, que é muito interessante. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Quer dizer, se nós sofremos influência externa, nós também, por nossa vez, influenciamos o exterior. A gente acaba, de alguma maneira, trocando energias, trocando impressões. E como a coisa aqui na Terra anda muito estranha, em função da mudança de nível vibracional que o planeta está passando, porque nós estamos passando claramente por mudanças drásticas, né? Mudanças fortes. A Terra vai passar por algumas mudanças, a gente já tem notícia disso há muito tempo, mas durante as mudanças a gente sente os efeitos disso, sente todas as convulsões sociais, sente toda a insatisfação das pessoas. Repare como é difícil você contentar uma pessoa. E você também se sentir contente. Faz tempo que eu não escuto alguém falando, não, eu estou muito contente. Difícil, né? A gente ouve quase sempre o inverso. Está ruim, está difícil, está complicado. Nós entramos nessa dinâmica e a palavra tem força. A palavra tem força porque ela é carregada de vibração e, consequentemente, é carregada de energia. Então, vamos dar uma desacelerada? Vamos colocar um pouquinho de ordem. Você vai encontrar a saída para os teus problemas. A saída está dentro de você. Você vai encontrar o jeito de lidar com isso, o seu jeito, porque as coisas precisam funcionar do seu jeito. O desafio é para você, então é você que tem que lidar com essa parte. Os outros podem ajudar, podem dar uma sugestão, mas é você quem se leva. É você quem toma as decisões, é você quem escolhe ficar, partir, mudar, manter. São decisões suas. Para você tomar essas decisões, você precisa desacelerar e sair um pouco da inquietação. Vamos aquietar um pouco? Vamos fazer uma reflexão aqui breve para a gente aquietar um pouco a nossa mente. Eu vou fechar um pouquinho aqui os meus olhos também. Vai um pouquinho para dentro de você e deixa por alguns instantes só as coisas de fora, lá fora. Repare que dentro de você existe muita vida. E toda essa agitação, ou toda essa tristeza, ou essa estranheza, ou mesmo essa indignação, esse problemão que você está passando, tem criado um enorme desgaste de natureza emocional. Então, apazigua um pouco a mente. De fato, a gente não vê, num primeiro momento, uma saída clara para as coisas que a gente está passando. Depende muitas vezes de ações de outras pessoas, depende muitas vezes de intervenções que você não consegue expressar, mas saiba
que o mesmo poder que estão naquelas pessoas de sucesso, que dão a volta por cima, que acabam virando a chave do jogo e positivando as coisas ruins, o mesmo poder está aí dentro. Mesmo que você ainda não acredite muito nisso ou ache que isso é uma bobagem, mas a sua inteligência aliada a uma intenção vai ajudá-lo, vai ajudá-la a encontrar um caminho novo. Não tema pelo futuro. Não dramatize tanto as coisas do amanhã. A bondade divina sempre acaba arrumando um meio das coisas serem melhores se o nosso coração estiver mais pleno de boas intenções, ou pelo menos uma sinceridade no sentido de vencer toda essa avalanche de situações que vão acontecendo uma após a outra e que nos desgastam tanto emocionalmente. Talvez você esperasse tanto de alguém, aquela mão amiga que pudesse te acolher, te ajudar, e esse alguém, por qualquer razão pessoal, resolveu não te estender a mão. E você ficou muito só diante do problema. Mas saiba que você não está só. Não está só, porque dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, existe uma conexão divina que aí está para que a gente se lembre de que a bondade divina é o clarão que vai nos trazer uma ideia, que vai nos trazer uma sugestão positiva, que vai amenizar as nossas dores, que vai nos trazer alguma orientação ou alguma sinalização que nos ajude a lidar melhor com tudo aquilo que está te acontecendo. Vamos buscar agora dentro de cada um de nós essa antena. Vamos buscar cada um de nós essa ligação com o divino, que não é uma pessoa, mas é uma espécie assim de inteligência ativa que efetivamente acontece no universo. Não fosse essa ação divina inteligente, a vida não se processaria dentro de tantas leis matemáticas, físicas, cósmicas, que tocam o universo de maneira irrepreensível. A mesma lei que dirige o universo está presente em você. Então acalma o seu coração e tenta sentir, antes de qualquer iniciativa, um pouco desse amor divino que te traga um pouco de calma, que te traga um pouco de equilíbrio, que desperte em você uma nova forma de se ver, uma nova forma de acreditar em si mesmo e na arte de recomeçar. Tudo na natureza recomeça e nós não somos distantes da natureza, nós somos natureza também. Então nós também temos coisas em nós que morrem e coisas em nós que recomeçam, que reativam. Então deixa que essas boas impressões te acolham. Nós precisamos desse colo
nós precisamos saber que alguma coisa está a nosso favor, que alguma coisa está nos dando o amparo que nós precisamos. E se você sentir ou se permitir sentir no seu coração esse amor, você vai começar a receber uma nova expressão vibracional. Um ânimo novo que começa lento, mas intenso, no sentido de te fortalecer, de te renovar e te impulsionar doravante. Respire essa condição nova e não permita que a inquietação ou a tristeza ou o desejo de vingança ou essa situação adversa deixem você sempre para baixo e tente até pensar em desistir da vida. A vida nunca morre, ela sempre se renova e se reconstitui. Que as forças desse sentimento verdadeiro, honesto, limpo, claro, esteja com você. Você poderá se conectar com isso sempre que sentir vontade. Se você fizer 1 minuto de conexão diária com essa força, você vai perceber rapidamente como a sua vida vai ganhar em atividade, expressividade, em mudanças de situação. Porque Deus em você é mudança garantida. Deus em você é força de reatividade pacífica. Deus em você é amor e transformação positiva. Que a luz dessa verdade envolva você agora e principalmente o teor dos seus pensamentos. Um pouco de levedo fermenta a massa toda. Então deixe que os teus pensamentos funcionem como esse levedo positivo de excitar novas substâncias, gerando amizade, reaproximação, equilíbrio, produtividade, positividade, prosperidade, amor, afetividade, companheirismo. Que a luz divina te inspire hoje e sempre, onde quer que você esteja. Fique na paz, fique na luz, deixe Deus morar no seu coração.